Olá, primeiro ano, aqui é o professor Tiago Souza, preocupado com vocês, né, na saúde, no conhecimento, mas vim aqui dar meu olá oficial para nós continuarmos com nossas aulas de cinemática. Já estamos praticamente finalizando a cinemática, finalizando o segundo bimestre, primeiro semestre, certo? Mas ainda temos alguns tipos de movimento para ver, certo? Bom, na aula passada nós começamos o movimento circular e esse movimento ele tem um caso bem específico que é o movimento circular uniforme, certo? Acho que esse termo uniforme de repente já até está participando do seu vocabulário, ou seja, o entendimento sobre esse fenômeno, né? Essa qualidade, essa classificação de movimento, de repente esteja bem presente. Meu conselho, continue lendo o livro didático, fazendo as suas pesquisas, tá certo? Por mais que a gente faça um material bem abrangente com alguns exercícios, mas não é tudo, tá bom? Livros são excelentes fontes de conhecimento. Muito bem, então vamos de cara, né? Determinar esse MCU, ou Movimento Circular Uniforme. Bom, nós sabemos que vários corpos eles podem descrever trajetórias circulares, mas não ter uma regularidade, ou seja, de vez em quando ele vai acelerar, às vezes vai ser um movimento angular mais baixo, mas com tudo isso nós conseguimos tirar o que nós chamamos de movimento, a média desse movimento. Mas no movimento circular uniforme, na verdade, é necessário que nós tenhamos um período constante, né? E toda vez que isso acontecer, que o período for constante, né? Ou seja, dá para perceber que a composição do movimento ali ele é uniforme. Então nós temos aí um movimento circular uniforme. Mas deixa eu fazer aqui o repasse, né? A analogia das fórmulas que nós tínhamos no movimento uniforme e comparar com o movimento circular uniforme. Por exemplo, se lá no movimento uniforme, nós podemos dizer que a velocidade ela tinha que ser constante e logicamente diferente de zero, né? Porque uma velocidade zero, o corpo estaria em repouso. Aqui a analogia é com a velocidade angular. Ela tem que ser constante e diferente de zero também, certo? Bom, lá nós vimos que essa velocidade instantânea, ela era também chamada de média e calculada com ΔS sobre ΔT, certo? No caso aqui, a angular vai ser essa que seria a média, só que agora, em vez de ΔS, sabemos que é um ΔΦ, porque agora ele tem um deslocamento angular, né, sobre o ΔT. Então, bom, também vimos algumas coisas já bem específicas que em uma volta, algumas dessas grandezas ficaram bem interessantes, como por exemplo o ΔΦ. ΔΦ em uma volta é exatamente 2π radianos, certo? Foi o ângulo de uma volta inteira, correto? Enquanto que esse ΔT, se ele completou uma volta inteira, isso vai ser o próprio período, certo? Bom, e nós finalizamos isso com a equação de velocidade angular, que no caso é ΔΦ, já que foi uma volta inteira, é 2π, sobre o tempo, o ΔT, que no caso vai ser o período. Chegamos a substituir esse período, já que é o inverso da frequência, né? Chegamos nessas equações. Então isso aqui seria o que está sendo regido, né? O movimento circular uniforme
Então, dependendo do ângulo que você tiver, da frequência, do período, nós conseguimos calcular. Olha só com o período nós conseguimos calcular a velocidade angular de um móvel, ou só com a frequência, e assim por diante. Vimos também que nós conseguimos fazer uma relação. Se nós queremos uma grandeza angular, que no caso seria a velocidade angular, é só pegar a linear, ou tangencial, né? E dividir pelo raio, certo? Vimos lá na cinemática vetorial que a aceleração centrípeta é v² sobre r também. Correto? Bom, a gente então consegue substituir esse v², olhando essa equação daqui de cima, então sabemos que v igual a ômega-r. Então a aceleração centrípeta, já que v é ômega-r, então fica ômega-r ao quadrado, porque é v ao quadrado, né? Sobre r. Então, quando o ômega vai ao quadrado, o r vai ao quadrado, mas tem um r lá embaixo. Então daqui nós conseguimos tirar a aceleração centrípeta não em função da velocidade tangencial, v, mas sim em função da velocidade angular. Então deixa eu colocar essa nova fórmula aqui para nós. Então a aceleração centrípeta agora vai ser ômega ao quadrado vezes r. Muito bem, para trazer a informação final de MCU, nós tínhamos essa equação aqui, olha, o só sorvete, certo? S igual a S0 mais VT. Se eu dividir tudo pelo raio, toda a equação pelo raio, S por R, bom, isso aqui esse aqui seria o nossa posição angular final. S0 por R, isso aqui vai ser a posição angular inicial. V por R vai ser ômega. Então, essa daqui é a equação horária, ou a função horária da posição angular. Certo? É a mesma analogia lá do movimento uniforme. Só que agora, lógico, todas as grandezas são angulares aqui. Daqui, dá para perceber que nós podemos tirar as mesmas equações, os mesmos gráficos, né? De velocidade, ela é uma reta, é uma reta constante, é isso mesmo. Só que aqui da posição é uma função do primeiro grau. Mesma análise nós podemos fazer. Então, se você for mexer com alguma coisa com vestibulares militares, aí você vai precisar aprofundar, ou na verdade só juntar as informações, nada de extraordinário, correto? Muito bem. Bom, de informação para hoje, temos simplesmente essa daqui, que é a